Bem-vindo ao nosso vídeo sobre motores a vapor. Nesta produção, vamos explorar a história e a tecnologia por trás dessa incrível invenção que revolucionou a indústria e o transporte no mundo. Desde a sua criação, o motor a vapor mudou a forma como as pessoas trabalham, viajam e interagem com o mundo ao seu redor. Mas como funciona um motor a vapor? Quais foram suas principais aplicações ao longo da história? E como ele ainda é relevante nos dias de hoje? Venha conosco nessa jornada para descobrir tudo sobre os motores a vapor. Os primeiros vestígios de máquinas que usavam vapor para gerar movimento datam de cerca de 2000 anos atrás, na Grécia Antiga. O matemático Herón de Alexandria foi o primeiro a descrever uma máquina a vapor em seu livro Pneumática, que foi escrito no século I d.C. Esta máquina consistia em uma esfera oca cheia de água que era aquecida por um fogo. Quando a água evaporava, o vapor empurrava a esfera e fazia com que ela girasse. No entanto, a máquina de Herón era meramente um experimento científico e não teve nenhuma aplicação prática. Foi somente no século XVII que a ideia de utilizar o vapor como fonte de energia começou a ser explorada de forma mais sistemática. O físico francês Denis Papin, por exemplo, inventou uma panela de pressão em 1679 que podia ser usada para cozinhar alimentos com mais rapidez, aproveitando o poder do vapor. Outro importante precursor do motor a vapor foi o engenheiro britânico Thomas Savery, que em 1698 patenteou uma máquina a vapor que podia ser usada para bombear água de minas de carvão. A máquina de Savery usava vapor para criar um vácuo que sugava a água para cima, e depois empurrava a água para fora da mina. Embora a máquina de Savery fosse uma grande inovação, ela ainda era bastante ineficiente e consumia grandes quantidades de carvão. A grande inovação no desenvolvimento do motor a vapor veio em 1765, com a criação da máquina a vapor de James Watt. Watt era um engenheiro escocês que aprimorou a máquina de Savery, criando uma máquina que era muito mais eficiente e econômica. A máquina de Watt usava vapor para mover um pistão para cima e para baixo em um cilindro, e depois transferia o movimento do pistão para uma roda ou um eixo. A máquina de Watt foi tão revolucionária que ele é frequentemente considerado o pai da Revolução Industrial. A máquina a vapor de Watt foi utilizada principalmente em fábricas têxteis e de tecelagem, onde substituiu os antigos teares manuais. Com a máquina a vapor, as fábricas podiam produzir tecidos em massa com muito mais rapidez e eficiência, o que resultou em uma enorme expansão da indústria têxtil. Além disso, a máquina a vapor também foi usada para bombear água de minas de carvão, o que aumentou ainda mais a produção de carvão e a eficiência das minas. A máquina a vapor de Watt foi tão importante para a história da tecnologia que muitas unidades de medida são baseadas em suas especificações. Por exemplo, a potência de uma máquina a vapor é medida em cavalos-vapor, CV, em homenagem à potência da máquina a vapor de Watt. Além disso, a unidade de energia, o Joule, é nomeado em homenagem a James Prescott Joule, que estudou a relação entre energia e trabalho em máquinas a vapor. Apesar de sua grande eficiência, as máquinas a vapor tinham um grande problema: elas precisavam ser constantemente alimentadas com carvão para produzir vapor. Isso significava que elas tinham que ser instaladas em locais próximos a minas de carvão, o que restringia bastante sua utilização. Por essa razão, os engenheiros começaram a procurar novas fontes de energia que não dependessem de carvão. Uma das primeiras alternativas ao carvão foi a madeira. Em 1815, o engenheiro francês Philippe Le Bon inventou a lâmpada de gás, que queimava madeira para produzir gás combustível. Esse gás podia ser usado para alimentar as máquinas a vapor, e também era utilizado para iluminação pública. A lâmpada de gás foi amplamente adotada na Europa no século XIX, e ajudou a expandir a utilização da máquina a vapor. Outra alternativa ao carvão foi o petróleo. Em 1859, o engenheiro norte-americano Edwin Drake perfurou o primeiro poço de petróleo bem-sucedido nos Estados Unidos. O petróleo se tornou uma importante fonte de combustível para as máquinas a vapor e também para a produção de iluminação a óleo. O petróleo foi tão importante para a história do motor a vapor que os poços de petróleo ainda são conhecidos como Poços de Drake, em homenagem ao engenheiro que os descobriu.
Com o tempo, as máquinas a vapor foram sendo aprimoradas e a tecnologia evoluiu bastante. Em 1885, o engenheiro alemão Gottlieb Daimler desenvolveu um motor a vapor mais compacto e leve, que podia ser instalado em carros e barcos. Esse foi um grande avanço, pois permitiu a utilização da máquina a vapor em novas áreas, como o transporte. No entanto, o motor a vapor começou a perder espaço para outros tipos de motores, como o motor a combustão interna. O motor a combustão interna foi inventado em 1860 pelo engenheiro belga Etienne Lenoir, e foi aprimorado por Carl Benz e Gottlieb Daimler nos anos seguintes. Esse novo tipo de motor era muito mais eficiente do que o motor a vapor, pois podia produzir uma grande quantidade de energia com muito menos combustível. Apesar de sua perda de popularidade, o motor a vapor ainda é utilizado em algumas áreas, como a produção de eletricidade em usinas térmicas. A usina térmica é uma instalação que queima combustível para produzir vapor, que é usado para girar as turbinas e gerar eletricidade. Embora o motor a vapor não seja mais tão comum como no passado, ele continua a ser uma importante peça da história da tecnologia, e seu legado pode ser visto em muitas áreas da nossa vida moderna. Hoje em dia, o motor a vapor é amplamente considerado uma tecnologia obsoleta e ineficiente, mas ainda existem algumas pessoas que se dedicam a mantê-lo vivo. Uma dessas pessoas é o engenheiro alemão Fritz Faulhaber, que em 2009 construiu uma locomotiva a vapor em miniatura que é alimentada por células solares. A locomotiva de Faulhaber é uma homenagem à história do motor a vapor e uma demonstração de como a tecnologia pode ser combinada com fontes de energia renovável. Outra área em que o motor a vapor ainda é utilizado é na indústria de hobby e colecionismo. Há muitos entusiastas que construem e operam modelos de motores a vapor em miniatura, muitas vezes baseados em projetos históricos. Esses modelos podem ser usados para fins educativos, demonstrando os princípios básicos da termodinâmica e da mecânica, além de proporcionar horas de diversão para seus proprietários. Por fim, o motor a vapor também continua a ser uma parte importante da história e da cultura popular. Desde o romance A Máquina do Tempo, de H.G. Wells, até filmes como Titanic e Piratas do Caribe, o motor a vapor já foi retratado em muitas obras de ficção. Mesmo que não seja mais uma tecnologia amplamente utilizada, o motor a vapor continuará a ser uma parte fascinante da história da tecnologia e da humanidade. Espero que tenham gostado de aprender um pouco mais sobre a história e curiosidades dessas máquinas impressionantes. Se vocês quiserem ver mais vídeos sobre fatos históricos e curiosidades, não deixem de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo!